Ele substitui o Pedro melhor do que o Gabigol. Claro. Perfeito. Em característica. Sim. Sim, sim. Por isso Entendeu? foi contratado, exato. Não, mas não tem como o deturpar Gabigol isso que o tá Zinho tá aqui, falando, o Carlinhos não. ainda tá aqui. Esse é um Traz um artista. Vocês vão perguntar no Flamengo. Não precisa nem jogar o campeonatão. Pode acabar agora e entregar a taça. A gente não sabe se vai ganhar, porque isso aí é... O Flamengo vem para ganhar esse Campeonato Brasileiro e deve começá-lo a todo vapor. Porque, como você lembrou, talvez não se ganhe nas... Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Domingo tem Mengão estreando no Campeonato Brasileiro. Vai jogar fora de casa, estreando nesse jogo fora de casa lá no Serra Dourada contra o Atlético Goianiense. Vai começar o Brasileirão. Muitos torcedores aí já estavam com saudades do Campeonato Brasileiro. Campeonato muito disputado e esse ano acredito que não vai ser diferente. Vamos ver aqui as últimas informações, a preparação do Flamengo para esse jogo de domingo. Deixar os créditos à ESPN Brasil, vou estar deixando o link na descrição como créditos ao vídeo. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Mas antes teve apresentação hoje no Flamengo. O Carlinhos agora chegou, vestiu a camisa 22 e falou como jogador. Vamos ouvir. Vai ser uma nova etapa, né, na minha vida. O Nova Iguaçu já ficou para trás, né? Tenho assim, a minha sincera gratidão ao Nova Iguaçu, mas hoje eu estou totalmente focado, pensando no Flamengo. E sei que o Flamengo é uma grande equipe, né, que sempre tem cobranças. Então trabalhar, pensar sempre estar em boa forma, para corresponder às expectativas minhas e depois as dos torcedores também. A estreia eu tô ansioso, né? Não tem como esconder isso, porque, como eu falei, é um sonho estar vestindo um manto sagrado e eu tô querendo ajudar meus companheiros dentro de campo e ajudar o Flamengo a sempre sair com vitórias. Eita. Ouro. Eu queria poder contar pra vocês o intervalo desse programa, Mauro Naves. Deixa pra lá, deixa pra lá. Quem é que tem o Carlinhos chegando no Flamengo? Me fala aí. Não, muito bom. E ele, se o Dorival levar o Pedro pra Copa América, etc., ele pode ter boas chances aí durante a Copa América de ser aquele cara que o Tite gosta, né? Tipo, uma referência mesmo lá na frente. Flamengo que deve ser junto Sem com saber a história do Gabigol, como é que vai terminar também, né? Sim, fora isso, mas assim, enquanto o Pedro estiver lá, vai jogar o Pedro, mas se o Pedro for para a seleção, o que pode acontecer, tem grande chance, eu acho que o Carlinhos vai ser essa referência. O Flamengo vai perder muitos jogadores, já falamos isso aqui, vamos falar mais para frente ainda, nesta Copa América, né? Muitos estrangeiros. Por sinal, eu não sei se o fã de esporte sabe, este ano, campeonato, atualmente, no Brasil, tem 300 estrangeiros jogando. 147 estão na Série A. O Botafogo tem 10 estrangeiros, gente. O máximo que pode é 9, né? Colocar em campo. Subiu esse ano para 9, né? Era 7, subiu para 9. Há até uma preocupação da Federação Nacional aí, de jogadores, etc. Pensando assim, imagina um time com 9 de um lado, o outro 9. Tem 18 caras estrangeiros em campo, e aí eles defendem que isso poderia prejudicar a evolução do cara brasileiro, que está ali na base, que quer subir, mas enfim, essa é uma discussão que podemos ter em outro dia, em outro programa. Mas vamos ter muitos estrangeiros sim, e o Flamengo, evidentemente, perde 5, 6, 7, sei lá quantos vai perder na Copa América, e aí eu acho que o Carlinhos vai ter uma oportunidade de jogar. A conta do Flamengo é de 5 a 8, dependendo do número de convocados para a seleção brasileirazinho. E eu não sei se o Carlinhos seria contratado caso o Gabriel não tivesse envolvido na questão da fraude do antidoping, né? Pode até ser que sim, porque é a característica, como o Mauro ressaltou. Mas para você, é só na Copa América que ele pode ter essa chance de uma sequência dentro do Flamengo? Porque tá difícil de ser titular ali, hein? Titular não, né? Ele não é contratado com esse status, né? O futebol tudo pode acontecer, mas não é a primeira ideia que essa contratação acontece. Ela acontece porque o cara fez um campeonato carioca muito bom, né?
O Nova Iguaçu não ficou para trás, o Carlinhos. O Nova Iguaçu está na sua vida. Foi o Nova Iguaçu que te deu essa oportunidade. Foi o Nova Iguaçu que te projetou para você ser contratado pelo Flamengo. Você fez por merecer, você fez os gols, mas você estava aí meio que sumido no cenário, né? Eu acho que a colocação dele não foi a melhor. De repente estava nervoso, apresentação, Flamengo, muita imprensa, muita mídia, mas achei que faltou a palavra ideal, né? Ficou para trás, né? Eu saí do Flamengo, fui para o Palmeiras, o Flamengo ficou para trás na minha vida? Nunca, nunca. O Flamengo foi meu início de tudo. Faltou gratidão, então, assim, né, Zinho? Quando eu saí do Palmeiras... faltou. Depois ele, eu sou grato e tal. Vocês não acham que mas é um a ficou palavra pra usada, eu trás acho no que foi sentido ruim. de não vou mais jogar ali? Não sei. Quem sabe? Acho que foi no sentido de falar que a cabeça está no Iguaçu, Flamengo agora, né? O Bill saiu do Nova Iguaçu, foi para a base do Flamengo. Do Flamengo ele é vendido para o Nipro. Aí ele volta emprestado para onde? Para o Nova Iguaçu. E é eleito craque do campeonato pelo Nova Iguaçu. Infelizmente agora sofreu uma lesão detectada. O Bill vai passar por cirurgia, vai ficar um período fora. Fez um campeonato maravilhoso, graças à volta dele para o Nova Iguaçu, da onde ele começou. Bom, dito isso, eu acho que o Carlinhos tem todas as condições de se encaixar nesse sistema de jogo do Tite, sim. Ele, olha bem o que eu vou falar, para não deturpar o que eu estou falando. Em característica, ele substitui o Pedro melhor do que o Gabigol. Perfeito. Em característica. Sim. Sim. Por isso Entendeu? foi contratado, exato. Não, mas não tem como o deturpar Gabigol isso que o está Zinho tá aqui, falando, o Carlinhos não. ainda está aqui. Agora, o Pedro não pode jogar para o estilo de jogo do Flamengo, para o que o Tite gosta, ele encaixa perfeitamente. E outra, hein? É bom jogador, tem boa técnica. E quando você joga com companheiros com qualidade, essa tua técnica até melhora. O Pascoal costuma falar isso. O fulano de tal, ele melhora o companheiro dele do lado dele. O Gustavo Gomes, quando está no melhor, ele melhora o cara que joga do lado dele. E aí a gente pode citar outros nomes. Então o Carlinhos jogando, quando ele tiver uma oportunidade, vamos dizer que ele entra no time, o Pedro está muito desgastado e tal, tem que segurar o Pedro num jogo. Entra o Carlinhos. Aí do lado dele está o Cebolinha voando. Aí do outro lado está o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique. Aí aqui por trás chegando para alimentar, para passar a bola para ele, está o De La Cruz e o Arrascaeta. Tá ruim? Tem todas as condições porque ele é bom jogador, bem treinado, né, com a cabeça boa ali, pode ajudar sim, pode ajudar e bastante. Ficou tão claro que o Pascoal vai até concordar com você, Zinho, depois do que você falou. O Carlinhos é um jogador revelado pelo Corinthians, com poucas oportunidades no time principal do Corinthians, e até quando jogou na equipe principal do Corinthians, as pessoas torciam o nariz, porque o futebol brasileiro, as pessoas não têm muita paciência com quem começa. É interessante porque o Palmeiras tem toda essa paciência que a gente está vendo agora, o Flamengo também tem. O Flamengo botou um centroavante aí, esse menino que veio da base, aí, que foi campeão sul-americano da Libertadores Sub-20, que joga de centroavante. De centroavante? Que entrou outro dia no jogo do Flamengo, é muito bom jogador, atacante, muito bom jogador. Vitor Hugo. Não, você está falando que é da base ainda, não subiu. Alguém vai me ajudar aqui na hashtag que eu não estou lembrando, não. Fez 18 anos, fez um gol agora, fez... Entrou recentemente. A hashtag vai subir aqui o nome dele, mas vai falando aí. O Carlinhos é um jogador que é um definidor de jogadas. E não é um jogador que, assim, ele só é dentro da área. Não, ele sai um pouquinho para receber. É só ver como é que ele jogou no Nova Iguaçu. Né? Sai um pouquinho para receber, abre espaço para os pontas, para entrar em diagonal. É um jogador que tem essa capacidade. Eu torço para que ele tenha muito sucesso no Flamengo. Aí você vê como é que são as coisas. O Flamengo é diferente. Você viu o Zinho escrevendo o Flamengo? Né? Você viu assim, quando ele estiver aqui é o Cebolinha, aqui é Luiz Araújo, aqui entendeu? Aí vem de trás, dá uma olhadinha, é o debochado de trás eu acho mais difícil ele jogar junto, porque esses estarão também na Copa América. E a chance dele vai ser na Copa América. Verdade. Ele pode jogar com o Cebolinha do lado, o Bruno Henrique do outro, etc. O Arrascaeta ali, De La Cruz, talvez ele não tenha essa oportunidade, a não ser que quando queiram dar uma descansada no Carlinhos, que se eu não me engano ele foi
artilheiro de uma Copa São Paulo. Foi. Aí sobe com aquela moral toda, não dá certo, rodou o Brasil todo aí e nunca se firmou, etc. E agora se destacou no Nova Iguaçu e o Flamengo pega ele. Você tá falando. Eu ia falar Como é que é o sorriso que Ih, vem meu aí? Deus. É o Flamengo. Dá água, é o Pascoal que tá passando mal. Luta pra não cair, né, Pascoal? É isso? Tá rindo? Olha o Cinti dando água aí, Pascoal. Bebe uma água aí pra você se acalmar. O que aconteceu, Pascoal? Esse é um Traz um remédio. artista. Vocês vão perguntar no Flamengo. Não precisa nem jogar o campeonatão. Pode acabar agora e entregar a taça. A gente não sabe se vai ganhar, porque isso aí é futebol, tem que jogar. É melhor jogar, mas, puxa vida, o Flamengo tem um lugar reservado ali para brigar pelo título. Alguém quer discordar do Pascoal? Mesmo com o Bruno Spindel hoje, já reclamando... Bruno Spindel na entrevista hoje, depois do Carlinhos, já reclamando das convocações para as seleções. Pra você ver como o time do Flamengo é bom. Ele reclamou? Acho que não tem isonomia no futebol brasileiro, que o Flamengo vai ceder muitos jogadores para as seleções e que vai jogar de maneira desigual no Campeonato Brasileiro, porque vai ter São a Copa 9 América. rodadas, né? São 9 rodadas, eu acho. Poderá chegar a 9 se a seleção for até a final. E aí pode haver um desequilíbrio mesmo, porque o Atlético, por exemplo, pode não ceder muita gente. Palmeiras e Flamengo, sim. Então, nesses 9 jogos, o Flamengo está ali na frente, o Palmeiras tá com o Atlético, aquela briguinha. Aí esses outros 2 serão bem desfalcados, provavelmente, que o Palmeiras também perde estrangeiros. E o Atlético vai perder quem? Não, mas até Arana. 9 jogos, dependendo de até onde a seleção brasileira vai, não. Na verdade, os rubro-negros vão secar a seleção uruguaia, que já voltam 4 num avião só. Pois é. Mas então... mas enfim, pode colocar o Flamengo ali, por favor, junto com o Atlético ali, que o Pascoal vai continuar sorrindo, vai. Ô, Zé, ajuda o Pascoal aí, Zé. Não sei o que tá acontecendo, não. Não, assim, com todo, eu não vou falar a palavra, não. Já botou o Flamengo ali, Mas já eu quero tá um Flamengo. viuzinho, não pode? Flamengo, gente, vocês estão com... Gente, Poxa, vou você ficar com vergonha de botar o Flamengo pra brigar pelo título, não, gente. Não precisa botar, não. Precisa ficar com vergonha. Gente, Puxa vida. Ninguém em sã consciência vai tirar Flamengo, Palmeiras e Atlético dessa disputa de título. Lógico. Ninguém. E eu ainda incluo Agora, o Fluminense. A colocação do Bruno Spindel... a colocação do Bruno Spindel não está errado, não. Não está errado, não. São muitos Realmente. jogadores. Vai equilibrar mais o campeonato. É porque o Flamengo tem um elenco muito bom, mesmo com os desfalques, ainda vai continuar brigando. Mas que é o time que provavelmente vai perder mais jogadores, vai ser o Flamengo mesmo. O Palmeiras, de início, perde 4, né? De início. Porque vai perder. E de saída, pode perder quantos? O Hendrick, o Gomes, o Piquerez e o Rios. Esses aí são nomes certos. Sim. Né? Um ou outro, não sei se o Veiga vai ou não, e a gente não É uma sabe. situação parecida com a do Flamengo, que perde 5 de largada e pode ser que ainda perca mais 2 ou 3, sei lá, para a seleção brasileira, né? Então o Palmeiras perde 4 e... O Fabrício Bruno vai ser convocado. Então Jogou os aí 2 já sai jogos de e bem. 6. Porque aí tem os 4 uruguaios, não é isso? 4 uruguaios. O Pedro, me parece que é uma... Eu não sei... Os 4 uruguaios e o chileno, o Eric. 5. 5. Pedro, Fabrício Bruno. Eu não sei se o Pedro vai. É que eu estou falando, a gente não sabe... Perdeu o Ayrton Lucas, pode perder 8. Brasileira. Pode perder 8, de repente. Pode ter até 8 desfalques o Flamengo. E aí perde 2 laterais pelo lado esquerdo, hein? Enfim, isso mesmo, poderá eles perderam os acontecer. 2 De laterais repente dá um toque no Felipe Luiz ali, que está no Sub-17, se pelo menos esses 9 jogos não dá para ele jogar, pô. Podia, hein? Ô, o pessoal tá falando aqui da briga pelo título, vocês botaram o Palmeiras, daqui a pouco a gente vai chegar lá na letra P, mas eu coloco esse Fluminense. Ouvimos aí um trechinho dessa entrevista coletiva de Marcos Braz, também do Spindel, falando lá no Flamengo. Na tela pra gente as 3 primeiras rodadas do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Atlético Goianiense neste domingo fora de casa, depois recebe o São Paulo no Maracanã e aí sai no outro domingo para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, mais uma vez lembrando, já na outra semana
volta a campo também por Libertadores. Já pega ali uma sequência também puxada essa do Flamengo, um dos principais adversários nessa luta por título, que é o Palmeiras nessa terceira rodada. Os dois falando dessa questão de muitos jogos e tal. O Flamengo montou esse elenco para isso. O Tite falou logo no início também da temporada que a ideia era que ele tivesse opções para cada posição, pensando no que seria o calendário. Fora essa discussão toda de Copa América, de não parar e tal, a ideia é essa, que o Flamengo tenha esse time para girar. Ser competitivo em altíssimo nível, a gente sabe, ninguém aguenta em 80 jogos, mas é óbvio que o Flamengo tem um plantel diferenciado para isso. Tem, mas assim, eu não consigo tirar a razão das reclamações, até porque não são reclamações só do Flamengo, né? Se a gente for ver a última convocação, se ela permanecer... O Palmeiras perde o Endrick de qualquer jeito, porque o Endrick vai pro Real. Mas, ó, o Palmeiras perderia Endrick, perderia Gomes, perderia Piquerez, sei lá, um Aníbal Moreno com o que tá jogando, um Rafael Veiga. O próprio São Paulo. Na última convocação ele não teria Rafael, Arboleda, Pablo Maia. Assim, esse papo da Copa América não parar os jogos é bizarro. É loucura, né? Porque a gente tá falando de um quarto do campeonato e aí você não tem isonomia realmente. O campeonato vira outro. A partir do momento que você joga um quarto do campeonato, por mais que o Flamengo tenha um elenco muito forte, não é a mesma coisa. O De La Cruz vai embora, o Arrascaeta não é a mesma coisa. O Pedro. Agora você tem o lance do Gabigol. Assim, a gente tem falado de calendário há muito tempo. A CBF, de uns anos para cá, prometeu que respeitaria a data FIFA e tem, de maneira geral, respeitado. Mas aí vem uma Copa América, realmente... No fim das contas, você paga por ser organizado, por ter os melhores jogadores, por ter um time competitivo. E isso não é justo. E aí, eu não tô aqui para defender o Flamengo. Se daqui 4 anos o Corinthians trabalhar direito e sair do momento que não é tão bom e ter 4, 5 jogadores de seleção no mesmo esquema, eu vou defender do mesmo jeito que tá errada a situação. Se o Atlético Goianiense, daqui 10 anos, ser comprado pelo, sei lá, o maior empresário do mundo e virar um time cheio da grana e contratar todo mundo. Tá errado do mesmo jeito. E o mais louco é que os clubes se organizam para contratar esses jogadores, investem nesses jogadores para eles trabalhar para outro. Aí é complicadinho, né? E ainda correndo o risco de perder o jogador, né? Então tem isso. Então assim... Você não tem controle, né? Você já não tem muito controle sobre a saúde do atleta. Longe do seu domínio, então, vixe. Investe cada vez mais ali no seu departamento médico, né? Para ter condições de recuperar o jogador. O que o Bruno fala ali no final é isso, né? Assim, é você tentar não se tornar refém de um calendário e priorizar, obviamente, a saúde, a condição do atleta, assim, porque estica a corda ao limite cada vez mais. Assim, não é uma coisa que a gente está numa conversa sobre calendário avançando. Não, a gente está regredindo, porque a gente volta agora para uma Copa América acontecendo durante o campeonato que não para. Isso é andar muitos passos para trás. Assim, é realmente impressionante o que vai acontecer e sem necessariamente a certeza de que até esse momento os clubes vão poder ter arrancado a ponto de falar, então agora tudo bem, a gente tem uma gordura, criamos a gordura para isso. Não, porque já começa a temporada com essa corda esticada. Tá aí, então, as informações do Flamengo. Vamos começar com a entrevista do Braz e do Spindle, André Kfouri. Eles falam sobre o calendário mais uma vez. Sim. E aí eles tentam falar sobre o que o Tite falou em entrevista coletiva. Qual é o campeonato que o Flamengo vai priorizar. Pelo jeito, eu acho que eles estão certos, agora nesse início, nenhum. Todos são prioridade. Né? Marcela, houve ali um cuidado do Braz, especificamente, para não dizer alguma coisa que pudesse ser interpretada como... Braz desmente Tite, porque o Tite, depois do último jogo do Flamengo, que foi pela Libertadores, disse é humanamente impossível ganhar tudo. E a minha impressão é que aquilo que o Tite quis dizer é que é humanamente impossível ganhar tudo jogando com o mesmo time o tempo todo, ou seja, independentemente da competição, aquele 11 titular, que é uma expressão super antiga, entra em campo, se vira e tenta ganhar. Assim não dá. É preciso estabelecer prioridades no sentido de fazer as escalações conforme a ciência, como bem disse o Braz, aí eu concordo com ele, e aquilo que o treinador acha que é apropriado para aquele jogo. Com o mesmo time, nem o mito
de que o Jorge Jesus escalava sempre a mesma formação, o que não é verdade, foram 7 vezes, alguma coisa assim, nem com essa crença que não corresponde à realidade, a coisa se torna possível. Agora, eu não concordo com o Spindel quando ele diz que o Campeonato Brasileiro não tem isonomia esportiva. Isonomia esportiva seria, creio que é isso que ele quis dizer, uma situação de condições iguais para todos. Sim. Então, em relação a gramados, isso não acontece. Em relação a distâncias, isso não acontece. Existe venda de mandos de jogos, então isso já fere o que seria a isonomia esportiva do campeonato. E assim, os times vão poupando aqui, poupando ali. Você, às vezes, pode enfrentar uma equipe que é potente, mas com uma escalação alternativa e você dá sorte naquele dia. São questões. Agora, quando ele fala do calendário, ele está se referindo à Copa América, aí não é uma questão de isonomia. É uma questão de um campeonato que não se respeita e não se dá o respeito por causa da omissão e dos problemas dos organizadores, ou seja, a Confederação Brasileira de Futebol. É absolutamente absurdo, estarrecedor, que o campeonato não pare durante a Copa América e que por até 9 datas, o Flamengo, o Palmeiras e outras equipes, porque não são os únicos, o Atlético, percam seus jogadores mais importantes. Isso não tem cabimento em nenhum lugar do mundo onde o futebol tem a importância que tem aqui no Brasil. Pois é, e essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense. A gente mostra, então, como os times foram nos campeonatos estaduais. O Atlético Goianiense, em 17 jogos, 14 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Um aproveitamento de 84,3%, 44 gols marcados, 11 sofridos. E o Flamengo, em 15 jogos, com 11 vitórias e 4 empates, um aproveitamento de 82,2%, 29 gols marcados, apenas 1 gol sofrido, André Kfouri. São 2 equipes que vêm muito bem neste início de temporada. O Atlético Goianiense com 14 vitórias seguidas. É impressionante como é uma equipe que não perde, mas a gente pode olhar para o adversário também para o outro lado. E o Flamengo, que quer tanto esse campeonato brasileiro, e tem aquela história, né? Se ganha o campeonato nos primeiros jogos. Em relação ao começo de ano, né, cada um no seu ambiente, o Flamengo e o Atlético, nós temos pouca coisa a apontar em relação a, olha, poderia ser melhor e tal. É claro que no Flamengo, especificamente, existe sempre aquela exigência de não apenas vencer, mas dar espetáculo, encantar e tal. Mas o Atlético Goianiense, nas mãos do Jair Ventura, tem um início de temporada muito, muito bom. É um clube que tem estrutura para se manter na Série A a partir desse ano, né, para o ano que vem. Acho que no ano passado as competições simultâneas prejudicaram muito o Atlético Goianiense. Ele foi fundo em Copas, né? E aí teve de amargar uma 18ª, se não me engano, 18ª colocação no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Jair Ventura assumiu ali pela metade, 20ª rodada da Série B de 2023 e perdeu pouquíssimas vezes. Tem aí uma trajetória no comando do Atlético Goianiense muito respeitável, que merece aplausos. É um time que sabe o que quer, bem organizado ofensivamente, não é apenas uma equipe que se preocupa em defender bem e sair assim, com mais interesse em jogar no contra-ataque. Esse não é o time do Ventura agora no Atlético Goianiense. Agora, o Flamengo é um outro tipo de adversário. É evidente que nesse ótimo início de temporada 24, o Atlético não enfrentou ninguém do calibre do Flamengo. E toda vez que o Flamengo entrar em campo no Campeonato Brasileiro, ele vai ser considerado ou o favorito ou o outro time vai ter a mesma estatura que ele do ponto de vista do potencial. Então, é bastante difícil a situação do Atlético Goianiense. O Flamengo vem para ganhar esse Campeonato Brasileiro e deve começá-lo a todo vapor. Porque, como você lembrou, talvez não se ganhe nas primeiras rodadas, mas pode se perder. É o Pep Guardiola que disse isso, né? Campeonato de pontos corridos, você perde nas 8 primeiras. Pois é, e aí é um Flamengo que entra realmente como favorito, mas também com essa obrigação de vencer, e isso pode pesar em algum momento para o Flamengo. Olha, só para ser bem específica, Jair Ventura nos últimos 15 jogos com o Atlético Goianiense, 15 vitórias. Isso. Vamos seguir. Tá aí, galera, Flamengo que estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Lá em Goiânia, jogo fora de casa, o jogo vai ser no Serra Dourada. O Atlético costuma mandar seus jogos no Antônio Ascioli, mas esse jogo vai ser no Serra Dourada. Acredito que até por conta da demanda, né? O Flamengo tem muitos torcedores por onde passa, é casa cheia, e o jogo vai ser no Serra Dourada. Flamengo estreando no domingo. O Flamengo é um forte candidato, né, para conquistar
esse título do Brasileiro, um dos melhores elencos aqui, se não o melhor elenco do futebol brasileiro, da América do Sul, né? Disparado, um baita de um time, o Tite começando muito bem, e os 4 primeiros meses aí de 2024 foram muito bons, né? Deixaram boas impressões, por isso que muita gente coloca aí o Flamengo como o favorito, ao lado do Palmeiras, do Atlético Mineiro, que tem bons elencos também, Fluminense a gente não pode deixar de lado, o Internacional que está oscilando bastante, ainda não conseguiu encaixar nesse ano de 2024, mas foi o time que mais se reforçou nessa temporada, né? Então, tem bons times aqui, o Campeonato Brasileiro é um dos mais disputados do mundo e esse ano eu acredito que vai ser um dos mais concorridos aí, mais disputados. Tem bons times, o Flamengo com certeza vai ser um dos candidatos aí, vai brigar por esse título do Brasileiro. Para a estreia no Brasileiro, desculpa, o Tite vai com força máxima, força total, ele até falou em priorizar, né, competições, mas acredito que ainda é muito cedo para estar falando disso. O Flamengo tem um bom elenco, montou esse timaço para isso, esse elenco para isso, para brigar, né, por todos os títulos, em todos os campeonatos. Então, acredito que o Tite vai colocar força máxima, força total. Não tem necessidade, né, de poupar titulares já na estreia do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense, como foi citado aí no vídeo, é um time que vem fazendo uma boa campanha, mas agora é Brasileirão, né? O sarrafo vai subir um pouco mais. Vamos ver, né, aí como é que vai se comportar o Flamengo, o Atlético Goianiense também, que vem aí bem com o Jair Ventura. Tem tudo para ser um duelo bem interessante. Flamengo e Atlético Goianiense, na estreia do Campeonato Brasileiro. Domingo tem Flamengo e Atlético Goianiense. Aproveite e já deixe seu palpite nos comentários. Torcedor do Flamengo aí que está confiante, acreditando numa boa vitória do Mengão, que o Flamengo vai largar com o pé direito com uma boa vitória. Deixa o like, deixa seu palpite também pro jogo. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até a próxima, galera.